Um dos temas mais discutidos atualmente na política brasileira, as regras da maioridade penal, estão em debate permanente. Essa é uma discussão que tem se desenrolado ao longo de muitos anos e que envolvem convicções muito enraizadas sobre responsabilidade individual e sobre a implementação de políticas públicas no país. Afinal, o que é melhor para o Brasil? Manter a maioridade penal em 18 anos ou reduzi-la para 16? Para falar sobre o assunto, estamos aqui com Luana Cabral, do Grupo Potiguar contra a Redução da Maioridade Penal. Boa noite, Luana. Seja bem-vinda aqui ao TV Notícias. Por que manter aí a idade em 16 anos, em 18 anos e não reduzi-la para 16? Boa noite. Acho que, em primeiro lugar, é preciso contextualizar um pouco o que é a Frente Potiguar contra a Redução da Idade Penal, né? Como você mesmo falou, esse tema, né, da redução, volta e outra, sempre aparece, né, na Câmara, no Senado, para a votação. Em 2015, a gente teve um período muito intenso, né, de debate, discussões na sociedade, em virtude da PEC 171. E agora a gente tem, né, recentemente, com a previsão de votação para o dia 1º de novembro, a PEC 33 de 2012, que versa, né, sobre a redução da idade penal dos 18 para os 16 anos em casos de crimes hediondos. Então, nós da Frente, né, a Frente ela surge em virtude de uma conjuntura nacional, então a gente tem uma Frente Nacional contra a Redução da Idade Penal e vários estados também assumiram essa tarefa de implementar frentes estaduais, né? A Frente ela surge justamente com o objetivo de dar visibilidade ao debate sobre a redução, informar a sociedade, né, e oportunizar que as pessoas tenham argumentos e dados para se posicionarem sobre esse assunto. Muita gente fala que o adolescente, ele tem uma grande responsabilidade, que é colocar um político no poder que vai tomar decisões muito mais sérias e que podem até matar pessoas se de repente não votar corretamente, a gente sabe disso. E não tem condição de se responsabilizar pelos seus próprios atos. Por que você acha que é possível votar, dá para votar com 16 e não dá para responder pelos atos? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Isso é um dos mitos, na verdade, que são difundidos na sociedade, né? É fato, né, que o adolescente com 16 anos, ele pode votar, ele não é obrigado a votar, né, isso. E o que a gente contesta é que o adolescente, ele está em uma fase peculiar de desenvolvimento, né, como o próprio ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina, né. Então, nessa fase peculiar de desenvolvimento, é muito mais possível a gente ter uma intervenção de caráter educativo, né, e pedagógico, para que ele possa refletir sobre o ato infracional que ele cometeu e dar um novo significado, né, para esse acontecimento na sua vida. Então, o que a gente acredita é que encerrar o adolescente num presídio, né, diante de um caos que a gente vive no sistema, penal, né, nos presídios de todo o Brasil, seria determinar, né, a morte, né, física e simbólica desse adolescente, né? Então, o que a gente reivindica, na verdade, é que aquilo que é preconizado no Estatuto, como são as medidas socioeducativas, sejam, de fato, efetivadas, né? E o investimento, obviamente, em políticas públicas e políticas sociais. Você acha que interessa essa proposição da redução da maioridade penal? A gente sabe que a gente, como já foi dito, né, várias vezes, a gente tem um Congresso que é extremamente conservador, né, o Congresso mais conservador dos últimos anos. E isso tem um interesse muito grande, né? Existe uma bancada que a gente denomina, né, de bancada da bala, que é muito forte, muito presente no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, e existe todo o interesse, na verdade, de dar uma resposta imediata à sociedade, né, sobre a questão da violência urbana e, por outro lado, né, todo o investimento que existe no sistema de segurança privado, né, como os presídios privados, né, e todos os outros aspectos dessa segurança privada. As pessoas sempre usam como argumento que países desenvolvidos, como os Estados Unidos, que chega a 12 anos, a idade em que o adolescente ele passa a responder pelos seus atos, implementaram essas medidas, e outros países desenvolvidos. Por que não o Brasil entrar nessa, já que se coloca tanto essa questão de exemplos de países que dão certo? Nesse quesito?
Sim, a gente pode considerar isso um outro argumento, né, que é posto, mas que na verdade a gente acha que esse argumento é um argumento meio distorcido, né? Ele não mostra de fato toda a verdade da situação. Porque o que acontece, né? O Brasil ele tem um contexto histórico, social e econômico totalmente diferente dos Estados Unidos. Então a gente não pode simplesmente implementar algo que é realizado lá no nosso contexto, né, com as nossas demandas, com as nossas deficiências, né, em termos de políticas, de acesso aos direitos, simplesmente implementar algo que funciona num outro país, com outra cultura, com uma outra sociabilidade, né? Por outro lado, a gente tem sim estudos que demonstram que países que reduziram a sua idade penal para 16 ou 14 anos, eles voltaram atrás, né, nessa medida, né, porque eles viram que não reduzia a violência, né, porque muitas vezes é utilizado como resposta imediata para a violência. Só que a gente sabe muito bem que o investimento em políticas públicas e políticas sociais tem, de fato, uma redução da violência, né, tipo, comprovadamente, quando você dá educação de qualidade, né, saúde de qualidade para crianças e adolescentes, a gente impede, ao mesmo tempo, que essas crianças e esses adolescentes sejam aliciados, né, pelo crime organizado. Esse evento que vocês estão realizando vai acontecer sábado lá na Praia da Redinha, é isso? A partir de que horas? Exatamente, e a gente convoca, né, na verdade, toda a população. A Frente Potiguar contra a Redução da Idade Penal, durante essas 2 últimas semanas de outubro, ela tem realizado 18 ações contra a redução, então a gente vai encerrar, né, essas 18 ações com esse grande evento na Praia da Redinha, a partir das 9 horas, a população está toda convidada, e é uma ação, inclusive, feita em parceria, né, com a Frente de Evangélicos pela Democracia, então é um ato extremamente necessário, né, nesse momento, nesse contexto que o Brasil vive. Ok. Luana, muito obrigado pela sua participação Obrigada. hoje aqui no TV Notícias e pelas informações. Obrigada. Boa noite. Boa noite.